Bom, eu estava vendo aqui, tem algumas pessoas que ainda não fizeram contato comigo, né, sobre a questão do funcionamento do estágio, né? Outros já, inclusive, já estão um pouco até bem adiantados, como o caso aí da Aline, do João Vitor, né, que já estão para e passo aí com os demais, né, que começaram desde o início. Então, assim, eu vou dar aqui ó, as orientações gerais do estágio e aí vocês colocam algumas dúvidas. Bom, eu acredito, primeiramente, que vocês devam ter tido acesso lá atrás, quando fizeram a escolha do estágio pela Lídia. Eu acredito que vocês devem ter tido acesso à descrição da proposta de cada um dos orientadores apresentaram. Professor Zanata, professora Lídia, no meu caso, além das propostas também dos outros 3 preceptores, né? Sara, Thaís e o Osmar, porque há também a possibilidade de vocês estarem sendo acompanhados pelo estágio por eles. Tá? Então, tinha essas possibilidades. Bom, então o que acontece? O que a Lídia começou a desenvolver com vocês, não é possível para mim dar continuidade. Então, aqui, vocês precisam... deixa eu botar alguém que está querendo entrar. Luísa. Então, aqui vocês precisam se inteirar daquela minha proposta lá atrás, para o estágio básico 1, 2 e 3, e começar a desenvolver as atividades. Qual que é a proposta? A proposta é que vocês escolham em duplas, né, um dos 5 tipos de violências. Quais são? Violência contra o idoso, violência contra a mulher, violência sexual contra criança e adolescente, ato infracional, que são adolescentes que cometem violência contra o outro, e o autoextermínio, que é considerado como uma violência autoprovocada. Então, são 5 tipos, 5 temáticas. Então, em duplas, vocês precisam escolher uma dessas temáticas. Escolhida essas temáticas, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenvolver um trabalho de uma análise epidemiológica dessas violências. Então, já existe um texto que depois já está no grupo. Quem não teve acesso a esse texto depois é só me solicitar para que eu possa enviar para vocês, que é um texto que fala sobre a epidemiologia descritiva. A epidemiologia descritiva é a ferramenta que vocês vão usar para analisar os dados desses tipos de violência. Ok? Assim como o pintor usa uma broca para pintar uma parede, esses conceitos desse texto serão uma broca, serão um instrumento que vocês vão usar para analisar esses dados. Então, o primeiro passo... Oi? Desculpa, é porque se você puder reenviar esse texto, porque eu e o João fizemos a primeira atividade, assim, tentamos deduzir, mas eu não vi o texto, não. Aí, se puder enviar para a gente. Tá, obrigada. Até porque muita gente entrou, o texto já tinha sido postado e não tem acesso, né? Isso. Uhum. Isso, então, tranquilo, beleza. Então, o primeiro passo é esse, definir qual é a temática, depois fazer a leitura desse texto, que não é um texto longo, tá? Ele é um texto, assim, de 12 páginas, mas se você juntar o conteúdo mesmo, deve dar umas 6 ou 7. Que é de um livro didático da disciplina de saúde coletiva, que é uma disciplina dada para a turma de enfermagem, mas acho que também está contemplado no nosso curso essa disciplina. Em algum momento, acho que vocês vão ter essa disciplina, saúde coletiva. Então, é um capítulo, é uma seção desse livro. Fazer a leitura para entender as variáveis epidemiológicas. Só para adiantar, então, nós temos 3 tipos de variável epidemiológica. A epidemiologia é um ramo da ciência que estuda a distribuição das doenças na população. Doenças e agravos de saúde. Violência contra a mulher, por exemplo, não é doença, mas é um agravo de saúde. Violência contra o idoso não é uma doença, mas é um agravo de saúde. Então, a epidemiologia tenta ver como que essa violência se distribui numa determinada população. E aí nós temos 3 tipos de variáveis epidemiológicas.
a variável tempo, né? Como que essa violência distribui ao longo de um ano, ao longo de um mês. Tem a ver com o tempo, como é que ela se faz presente no tempo. Tem a variável espaço, como que ela se faz presente no espaço físico, ou seja, essa violência está mais presente na zona rural, está mais presente na zona urbana, está mais presente em grandes centros ou pequenos centros, tem a ver com o espaço físico. E tem a variável pessoa, que tem a ver com as características das pessoas. Então, a violência contra o idoso é praticada por quem? Pelos filhos, pelos parentes. A violência contra a mulher é praticada contra que tipo de mulher? Mulher mais jovem, mulher de meia idade, mulher mais idosa. Então, tudo que diz respeito a características da pessoa tem a ver com a variável pessoa. Isso está tudo bem discriminado lá nesse texto, então, da epidemiologia descritiva. Escolheu o tema, escolheu a dupla, escolheu o tema, fez a leitura. O terceiro passo é o quê? Nós temos um banco de dados fornecidos pela Secretaria de Assistência Social, que vai trazer para a gente a incidência dessas violências nos últimos 3 anos. Então, você tem lá o banco de dados sobre violência contra o idoso. Então, é o registro de todos os casos de violência contra o idoso do ano de 2018, 2017, 2018 e 2019. Acho que esses são os anos. Tem hora que varia de uma temática para outra, mas são os últimos 3 anos. E a partir desses bancos de dados, que são dados brutos, a gente vai fazer uma análise desses dados a partir dessas variáveis: tempo, espaço e pessoa. Por isso que eu falei que o texto é a ferramenta que vocês vão usar para analisar os dados. É o óculos que vocês vão usar para poder enxergar o que está ali naqueles dados brutos. Enfim, o estágio, até esse momento, basicamente é isso. E vocês têm que correr atrás aí para dar uma nivelada junto com os demais. Ok? Aí eu peço a vocês para continuar aqui na orientação de hoje, porque hoje os grupos vão apresentar a análise quantitativa dessas variáveis, cada grupo, e ao final eu vou falar de uma próxima etapa para as próximas semanas, que é uma atividade em cima desses dados construídos. Tá bom? Basicamente é isso. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Enquanto alguém aí vai se manifestando, eu estou aqui anexando o texto no grupo. Quem está chegando hoje, está claro? Nenhuma dúvida? Ok, então é isso aí, gente. A gente hoje tem uma seguinte organização do estágio. Nos primeiros 10 minutos, ele está reservado para a estagiária Lília, porque o estágio dela é específico em relação a esse que eu falei para vocês agora. Depois, de 7h10 a 7h20, é um espaço reservado para o estagiário Renato, que também é específico em relação ao estágio de vocês. E de 7h20 até as 8 horas, a gente vai ouvir os grupos que já estão avançados, que vão apresentar, então, esses dados epidemiológicos, tá bom? Peço a vocês para aguardarem e ouvirem a apresentação desses grupos, tá bom? Eu vou estar por aqui, vou estar aguardando aí a Lília, já são 19 horas, vou estar aguardando o Renato. Enquanto eles não chegam, né? Se alguém quiser abrir aí para poder fazer uma pergunta, sintam-se à vontade, tá bom? Pessoal que está por aí, quem é que gostaria de estar começando aí para apresentar os trabalhos de hoje, que é a análise dos dados a partir dos bancos de dados? Professor, se ninguém manifestar, eu posso começar com o João. Aline? Deixa eu abrir o seu aqui, Aline. Tá bom. Tá aparecendo aí, né? Tá. Ok. Deixa eu só abrir aqui, daqui eu... Pegar minha colinha aqui. Eu vou falando porque o João ele tá com problema no fone. Beleza. Deixa eu só ampliar aqui. Aham.
Estou tentando procurar minha cola aqui. As anotações. Achei. Isso. Vamos lá. Vamos lá. A Só primeira... vai lá. Essa aí foi a primeira atividade que, quando o João entrou, você já tinha passado para o pessoal do estágio, né? E aí nós fizemos depois, que eu até te perguntei. Essa daí foi sem a gente ler o texto, por isso que eu acho que tem erro lá na parte do espaço. Deixa eu só dar uma lida aqui. Tá bom, claro. Tá. Pode passar então, né? Uhum. Você quer que fala esse ou quer que fala da outra primeiro? Mas as primeiras 3 perguntas... Não, porque você passou esse que era da atividade passada, que foi a apresentação na sexta passada. Só que a sexta passada eu e o João estavam chegando. Aí, para essa semana, é aquela que tá na frente aí, nos próximos slides. Ok. Então, depois, vocês precisam... porque vocês não tiveram acesso ao texto, né? Isso. Nós fizemos assim no escuro, procurando algumas coisas na internet das variáveis e fizemos para não ficar atrasado nas atividades. Porque aqui, no caso, aqui, as respostas não seriam essas, né? Vocês têm que ver... Eu falei anteriormente que existem 3 variáveis, a tempo, espaço e pessoa, mas lá no texto vocês vão ver que a variável tempo se divide em 3. Isso. Intervalo de tempo, intervalo cronológico e período. Então, nessa questão aqui, é vocês olharem para a planilha e ver do que está ali colocado de dados, quais dos 3 subtipos de variável tempo é possível identificar. Uhum. A mesma coisa aqui em relação à variável espaço. Também se divide em 3, né? Variável geopolítica, política administrativa e ambiental. Né? Isso. E tem a mesma forma a variável pessoa. Então, vocês vão ter que analisar. Estou falando assim porque já até para vocês já sejam claros, mas só para ficar repetitivo para quem está chegando entender qual é a atividade que eles vão ter que fazer, né? Isso. É porque a gente fez sem ter acesso, né? O texto. Aí eu até falei, João, vamos deixar pronto, mas vai ter mudanças, porque né, a gente foi jogando assim pela lógica, né? Uhum. E essa aqui já é de hoje, né? Isso. Aí na de hoje, pode ir falando? Pode, fica à vontade. Na de hoje... À medida que vocês forem apresentando os dados, a gente vai conversando sobre o tema e sobre os dados, né? Beleza. Então, nós ficamos com a parte da violência contra a mulher, né? E aí nós analisamos o triênio 2018 a 2020, né? Na planilha tinha de 2017 a 2020. Você tinha até colocado que tinha dados de julho, mas de 2020 apareceu até o final do ano. Não sei se eles digitaram errado na planilha, mas a gente conseguiu pegar o ano de 2020 também. Também, né? Isso. E tem alguns dados nas porcentagens que pode dar alguma diferença, professor, porque teve uns que eles não colocavam, né? Deixavam interrogação em relação à idade, em relação ali, né, ao ocorrido, mas enfim. Mas nós fizemos com o que tinha. Então, nesse triênio, o total de ocorrências realizadas foi 274, e aí pediu para encontrar em cada ano quantas foram, né? Então, a gente viu uma crescente aí. 2018 foram 51 ocorrências, 2019, 106 e 2020, 117. Aline, então, oi? Depois você verifica lá, mas essa planilha, 2020, ela vai só até o meio do ano. Mas tinha até a não ser que nós filtramos, fizemos tudo e tinha dados até o fim do ano, de 2020. Quer ver, ó? Que nós anotamos aqui, tinha casos em novembro, dezembro. Depois eu vou olhar direitinho, porque a gente... Depois, olha, que eu até perguntei, falei, João, dá uma olhada para ver se eu estou ficando doida. Porque na hora de filtrar lá, nós organizamos as datas e apareceu 2020 praticamente completo. Tá. Mas aqui a gente vê, como você destacou, crescente, e é interessante porque a gente está acompanhando aí
desde o ano passado, a mídia, e tem sido muito falado, assim, né, em jornais, em programas, tem sido muito ressaltado o aumento de violência contra a mulher em tempos de pandemia. Uhum. E aí, quando a gente olha para esses dados, ele vem a confirmar aquilo que a gente vê na televisão. Da onde que vem esses dados, pessoal? Uma mulher que sofre violência, isso aqui é importante destacar isso, né? Porque aqui tem muita coisa que não está aqui nesses dados. Esses dados são específicos de mulheres que acessam o CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é um dispositivo da assistência social responsável por dar amparo a pessoas que sofrem violências, no caso aqui, violência contra a mulher. Mas existe um número enorme de mulheres que são agredidas, que são abordadas pela polícia, que chega ao hospital municipal, que vai a uma DEAN, daqui de Valadares, Delegacia Especializada da Mulher, mas que não necessariamente, depois de toda essa trajetória, vai até o CREAS buscar ajuda e suporte psicossocial. Se elas não vão até o CREAS, elas não estão aqui. Então, esse dado aqui é um dado que ele não é real, no sentido de que tem muitas mulheres vítimas de violência que não estão aqui. Talvez se a gente pegasse, a gente até tem esses dados, tá? Mas como o tempo está curto, a gente preferi trabalhar com vocês só esses dados do CREAS, porque existe um outro banco de dados, que é da RISP, Região Integrada de Segurança Pública. Aquele prédio que fica ali em frente ao clube do Country Club. Ali, aquele prédio congrega as instituições de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro também está ali representado, se não me falha a memória. Esse outro banco de dados é o banco da Polícia Militar. Aí já é outra história, porque são registros de ocorrência que geram esses dados. Que o número vai ser maior, porque há muito mais registros de ocorrência. Há muitos que não são registrados em termos de ocorrência, mas muitos que são registrados e que não necessariamente vai chegar até o CREAS. Então, só fazer esse destaque aí para dizer que o problema da violência contra a mulher está mais além do que esses dados que a gente está analisando. A gente está analisando um ponto da rede. Com certeza. E a gente sabe que muita coisa fica... A mulher omite, né? Também. E tem isso também, aquelas que nem estão sofrendo em casa e não procuram. Então, aí a porcentagem, né? Isso. Aí teve uma crescente, né? Se a gente for comparar de 2018 para 2020. De 2019 a 2020 está próximo, porque eu acho assim que a pandemia começou em 2020, né? Mas em 2019 a gente já vê uma crescente desses casos, nessas ocorrências. E vamos ver de 2020 para 2021, né, professor? Que deve, com certeza, aumentar e muito aí. Talvez possa... Aí uma expectativa minha, tá? Talvez pode ser que... Redução eu não sei se teria, mas pode ser que haja uma estabilização, porque o ano de 2020... ele foi muito batido essa coisa, igual eu falei agora há pouco, na mídia, o tempo todo falando desse aumento. Então, eu acredito, a minha expectativa é que passando um ano inteiro sendo falado da incidência de violência contra a mulher em função da pandemia, porque ela passa a ficar em casa, convivendo com esse agressor, então isso intensifica essas tensões, talvez isso tenha gerado, a gente já tenha tido um amadurecimento no sentido de pensar ações para prevenir isso em tempos de pandemia. É uma expectativa que eu tenho, sabe? Assim, de que alguma coisa possa ter sido feita ou está sendo feito e que para dar um estanque aí nesses números. Mas a gente tem que ver os números para poder analisar direitinho. Eu vou checar depois melhor essa coisa da data, porque deve ter algum erro aí, então, em algum dado que aponta julho para frente de 2020. Não, e se eu te contar que tinha uma data lá, 29 de fevereiro de 2018. Não teve, né? 29 no ano 2018. Então, eu até falei, ô João, vamos fazer com as datas que tem aqui, depois o professor Marcos dá uma olhada.
Talvez erro, puxou alguma informação, né? Porque o semestre passado a gente trabalhou com esses dados e a nossa análise foi o quê? Que em metade de 2020 já tinha dado o dobro não, o mesmo número de total de 2019. Olha só. Entendeu? Depois eu vou checar direitinho lá que data é essa aí para além de julho, porque isso aí com certeza é um erro, porque foi caindo. Nós fizemos quer ver? Deixa eu pegar aqui os meses. Lá em julho teve uma alta incidência, agosto um pouco menor, setembro caindo, outubro não teve, novembro. Aí aparece assim, 2 de novembro, 1 de dezembro. Então a gente não sabe se realmente, né? Colocamos mesmo assim, mas depois, se você puder verificar, igual você disse, vai nos ajudar. Sabe por quê? Porque quando a gente fez o contato com assistência para fornecer esses dados, uma das coisas que elas não passaram foi o seguinte: Marcos, a gente só tem aqui cadastrado até julho, serve? Serve. A gente estava já em setembro do ano passado, e ela falou, não, de 2020 a gente só consegue te entregar até julho, daí a gente não dá conta de olhar mais os outros dados. No final do ano, talvez a gente dê. Mas depois vamos checar isso direitinho. Tá. E eu falei, quando se trata de Excel, tem hora que a gente passa perto. Tem isso. Ai, o Excel tem hora que bagunça tudo. Aí, vamos lá. A faixa etária. O que assusta também é quando a gente vai analisar a faixa etária, que teve um ano lá que tinha uma vítima de 13 anos. Isso, assim, assusta. Foi 2019. Teve de 13 a 59 anos. Você fica assustado, né? Porque, poxa, já basta. Aqui a gente vê que vamos colocar aqui essa repartição de 40 a 59 anos, nos dados analisados no triênio, foi o maior, né? Em segundo, 19 a 29 anos, ou seja, mulheres novas, né, professor? E infelizmente, também as daqui, né? Assim, na maioridade e tudo. E acima de 60 anos, dentro desses 3 anos analisados, teve um caso. Porque os outros aparece tudo interrogação. Eu até errei aqui, 2020, eu errei o ano. Então, até 18 anos, né, foi 1,98%, 19 a 29 anos, 32,93%, 30 a 39, 28,96%, 28,96%, 40 a 59 anos, o maior índice ali, 35,71%, e acima de 60 anos, 0,39%. E é interessante também, Aline, se a gente olhar assim aqui pela porcentagem, que embora as diferenças sejam pequenas, o que há maior prevalência é de 40 a 60 anos. Então já assim, né, com uma certa, já um pouco adulto, já uma certa maturidade. E aqui eu fico me perguntando assim, né, mulheres que estão nessa faixa etária e que apresentaram ocorrências de violência, será que é desse momento da vida? Ou será que essa trajetória já não é marcada por um conjunto também de violências? A gente não tem dados para poder analisar isso, assim, né? Mas são perguntas. E a epidemiologia descritiva, o objetivo dela não é explicar o fenômeno, mas é mostrar o fenômeno, ela dá o retrato. Sim. Né? Para que a gente, em cima desse retrato, comece a fazer essas perguntas. Essas perguntas nos levariam a outro tipo de pesquisa para encontrar uma certa causalidade. E aí eu fico pensando aqui também o pessoal que está já na triagem, que vai desenvolver uma entrevista né, de acolhimento com uma mulher, é interessante assim poder ver esse dado e confrontar, de certa forma, com a entrevista que elas vão fazer, de repente, com mulheres com essa faixa etária que vier a ter, né? No sentido de pensar aí essa trajetória pregressa, né? Porque muitas vezes a gente vê ali no 30 a 39 anos, que a gente vê que é uma fase assim que muita gente fala, a melhor fase é a dos 30, a mulher ali se descobrindo. Você vê que teve uma queda, né? Dela de 19 a 29 para 19 a 29 para 30 a 39, né? A gente vê que tem uma queda e depois uma crescente ali de 40 a 59 anos. Sim, exatamente. Vamos lá. Aí,
pediu para a gente analisar, né, a incidência e reincidência. Então, infelizmente, teve 17 reincidências. A gente acredita, assim, que a partir do momento que tem uma, não é para ter outra, né, professor? Mas, infelizmente, né, teve aí 17. E de incidência, 257. Ou seja, há muitas entradas e poucas repetições a partir desse... Né? Novamente, né? Não era nem para ter, né, a repetição, infelizmente. Mas, assim, é um número bem pequeno, se a gente pensar o quantitativo, né? Vamos pegar a porcentagem, 93% de incidência de primeira entrada e apenas 6% de reincidência. Isso. E aí aquilo que eu falei, assim, isso aí é um retrato. Por que disso? Por que há uma redução não há uma reincidência muito grande? Será que os casos são resolvidos e aí essa violência cessa? Pois é. Será que essa mulher cai num novo ciclo de violência e não encontrando, supostamente não encontrando algumas respostas dos setores públicos, não procura novamente? Aí a gente não tem essas respostas, mas ficam interrogações para novas pesquisas, assim, né, para entender a causalidade disso. Com certeza. A forma de acesso ao CREAS... O que na hora que a gente estava analisando e assustou foi a demanda alta do Poder Judiciário, né? De demanda espontânea. Aí nós colocamos 5, já tinha 5, né, que você tinha sinalizado, que facilitou também. Isso. Demanda espontânea, apareceram 22 ocorrências, Conselho Tutelar, 8, Delegacia, 12, o Poder Judiciário que ganhou aí, né, 153, e o CRAS, 15. Tá. Alguém pode se perguntar assim, poxa, mas o Conselho Tutelar não é os direitos da criança e adolescente? Mas isso aí muito provavelmente é quando essa criança está também envolvida aí nesse ciclo de violência familiar. Sim. Muito provavelmente. E aí se detecta algum direito violado da criança que é acionado, o Conselho Tutelar, só que o Conselho Tutelar, ao chegar numa casa e ver um direito de uma criança e adolescente violado, mas também a presença de outras violências, ele tem a função de acionar os setores responsáveis. Então, muito provavelmente, é o Conselho Tutelar chegando numa casa por causa de uma criança que estava apanhando, estava tendo maus tratos, e perceber também que estava ali, junto com essa criança, uma mulher vítima de violência, e com certeza daí veio aí esse encaminhamento para o CREAS, né? E o judiciário, porque é praxe, né? Se a violência ela teve um encaminhamento a ponto de chegar ao judiciário, uma das ações do judiciário é acionar a rede para dar o suporte a essa mulher. Talvez daí a gente vai entender por que há uma incidência grande aí do judiciário, né? Daqueles que chegam ao CREAS. E aí da demanda espontânea, em termos de porcentagem, foi 10,47%, Conselho Tutelar 3,80%, Delegacia 5,71%, Poder Judiciário 72,85%, CRAS 7,14%. Tá. E só um destaque também, quando a gente fala de demanda espontânea, é aquela mulher que está ali sofrendo a violência, opa, eu vou lá num lugar onde se trata disso, que é o CREAS. Então, demanda espontânea representa, digamos assim, uma certa visibilidade do CREAS. As mulheres têm ciência de que existe esse espaço e sabe qual é a função dele. Por isso que ela vai até ele procurar. Seja porque conheceu sobre o vizinho, ou seja porque a mídia expressou isso de alguma forma. Enfim, mostra uma certa visibilidade do CREAS. Pequena, porque 10% só. A gente tem que intensificar ações de prevenção e promoção na educação, na saúde, em vários setores, nas faculdades, né? Para poder dizer que existe esse espaço, que ele tem acolhida para situações de violência. Porque só assim que a mulher vai despertar a procurar esse serviço, né? Não, e também em 2020, depois, né, inúmeras reportagens, os casos passando na TV, talvez essa demanda espontânea possa ter aumentado, sim, né? Que elas começaram a criar coragem, se sentindo seguras, né? Vendo as reportagens acontecendo. Então, aí a gente tem que aguardar uma nova planilha aí do fechamento de 2020 para poder comparar.
Eu acredito, como disse, igual você falou, ter uma pontinha de esperança, eu acredito que tenha aumentado no intuito, assim, delas terem começado a ter voz e não ter medo, né? De poder procurar ajuda. Sim, exatamente. Acho que acabou, né? Ou tem mais algo? Acho que acabou. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, acabou. Acabou? Acabou. Beleza, O professor. outro grupo de violência contra a mulher está aí? Simone, Lídia? Para pegar o embalo aqui da temática? Eu estou, professor. Boa noite. Eu é quem? Pelo som aqui, eu não escuto. Boa noite. Simone. Ah, Simone, ok. Simone, eu estou aqui. Simone. A Lídia não sei. Aos poucos eu vou identificando o nome e a pessoa. Ok, Simone. Você quer comentar O meu ficou bem igual. Então, professor, te peço desculpa pelas primeiras que eu não fiz, que eu, né, consegui colocar aí em ordem, né? Não sei nem se eu mereço a pontuação, mas eu consegui estar fazendo. E o erro foi meu também, porque, te falar a verdade, eu não achei aquilo no e-mail quando, né, ficou perdido no e-mail, depois eu fui procurar minha falha também, e achei lá, né, o meu erro. E achei no e-mail e consegui entender o que você estava querendo, que eu não sabia, só tinha achado as planilhas naqueles dias, né. Aí eu fiz, né, não sei se o que é que explica, né, sobre essa a gente já pula, a de hoje. Vamos começar aqui pela primeira questão, que tem a ver com o texto da epidemiologia e as suas variáveis, para que a gente possa olhar para a tabela de dados da violência contra a mulher e, nessa primeira questão, perceber dos 3 subtipos de variáveis tempo, quais deles é possível a gente trabalhar nesse banco de dados, Professor, essa aqui eu não consigo se explicar muito, que essa aqui eu passei para a Lídia e está fazendo, sabe? Ela não está aí. Eu não sei explicar muito, eu passei. Ela quase não acessa a aula, entendeu? Aí, olha só, porque como era 2 atividades, né? Aí eu peguei lá através, né? Um caso também eu ajudei a fazer nas pesquisas pela internet, pelas planilhas, né? E pela essa sessão que você mandou, a gente conseguiu juntar e chegar, né? Os resultados que estão das perguntas aí. Mas eu deixei mais foi para ela, fui passando, né? Pois é, mas aproveitando essa colocação sua, que pode ser um tipo de divisão de trabalhos das demais duplas, eu só faço uma observação. A aprendizagem, gente, ela é individual. Como é que você passa por um estágio, por exemplo, para se capacitar no uso do instrumento de uma epidemiologia descritiva, se você delegou a outra esse conhecimento? E o seu conhecimento, como é que fica? Amanhã depois você formou, vai trabalhar lá no CRAS, e a parte do conhecimento da epidemiologia descritiva para te ajudar a trabalhar no CRAS não está com você, está com a sua colega. E aí? Verdade. Mas é porque eu pulei para esses cálculos aqui que tomou muito meu tempo. Como eu tinha essas 2 atividades para ser entregue, tomou muito meu tempo, que era, né, a base de fazer os cálculos, dar conta daqueles procedimentos todos, que eu achei que eu nem ia conseguir dar conta, aí eu fiquei focada só nessa outra parte. Então, mas eu posso dar uma lida aqui, uma repassada aqui para o senhor. Vamos lá para os cálculos. Vamos lá para os cálculos, então. Não dá para agora fazer isso, né? Não dá para fazer isso. Você ler o texto agora e tentar responder, acho que não dá, não. Semana que vem a gente abre um espaço, você traz aqui um pouco dessa tarefa. A gente pula aqui, mas volta. Você não pode passar pelo estágio sem saber isso, né? Isso aqui é a ferramenta que você vai analisar os dados. Fica até difícil você fazer aqueles cálculos. Desculpa. Não, qualquer coisa aqui. Sem saber. Não, depois da aula aqui, se o senhor quiser. Não, depois da aula aqui, depois aqui, se o senhor quiser, eu mando por um áudio para o senhor explicando, ou algum. Eu vou dar uma olhada aqui, uma lida aqui, entendeu? Uma compreendida e repasso.
Não, o próximo encontro a gente abre o espaço e você fala. Fica melhor assim. Ah, tá bom. Vamos lá para os dados, então. Seu critério, então, os meus dados, pelos que eu pude ver, ficou as mesmas coisas, só teve uma diferença foi todos iguais, o que a colega já passaram aí, né? E pôde ser observados. Foram, em 2018, foram 51 casos, né, de total de violência, em 2018, e 2019, 106, e 2020, 117, né, totalizando 274 ao todos, né, o total de violência. E foi, em 2019, a gente pode ver que já estava em alta, em 2020 tem crescido mais, né? Aí a gente pode imaginar como vai estar em 2021, né? Que foi na hora de fazer esse levantamento que deixou curiosidade de estar verificando essa parte, né? Se vai seguir uma tendência crescente. Se 2020 já teve, se 2020 já teve esse aumento, né? A gente já fica querendo ver o próximo, né? Porque eu acredito, pelo que a gente viu, tem subido, aumentado bem de 2018 até 2020. Isso. Esse número de pessoas que sofreram essa violência, né? Isso. Aqui avaliar. Posso te explicar, mas espera, deixa eu mudar o meu aqui, porque a minha internet está lenta e custa. Não, esse dado que está projetado, Simone, esse dado que está projetado aqui, Simone, esse dado que está projetado aí na tela já é a sua planilha, tá? Se quiser usar, né, assim, e lendo a partir dela. Não, é que aparece aqui, né? Não aparece no meu celular aqui, não, sabe? Tem hora que tem coisa que não muda. Eu quase não consigo ver slide pelo meu celular. Quase não consigo ver os slides. Tá? Aparece eu aí. Tô olhando por isso que eu tô olhando. Eu tô vendo aqui no celular. Hein, professor? Aí vem a porcentagem de violência, tá, né? Em 2018, a gente está vendo que teve 18,61%. Em 2019, né? Um aumento grande. Em 2020, 42,70%. Alta que já teve de 2018 a 2020, dentro da porcentagem, né? Que também teve um acréscimo muito grande de pessoas que sofreram essa violência. Né? Simone, depois, só observação, depois você só coloca aí do lado do 18,61, 38,9, 42,70, o símbolo da porcentagem. Depois, não precisa ser agora não. Depois, professor, tá bom. Eu jurava que eu tinha colocado, sabe? Mas eu conferi para ver se estava tudo certo e ocorreu essa falha aí, tá? Desculpa aí. Acontece. Só para ficar. Eu verifiquei isso aqui umas 3 vezes para ver se eu não estava esquecendo de nada, mas infelizmente ocorreu, né? Sem essa problema. falha. Sem problema. Aí veio, deixa eu explicar para o senhor aqui. Com a faixa etária de 18 anos, foi identificado 5 violências, né? 5 violências. E do 19 aos 29 anos, 83, ao aumento, né? Que a gente fica vendo que a idade, né? Praticamente uma adolescente, né? Porque ver uma pessoa com 19 anos a 29 anos são muito novos para já estar sofrendo esse tipo de violência, né? Ocorreu 83, né? De violência. E de 30 aos 39, 73. E essa outra parte que me chocou foi de ver de 40 anos aos 59. É a mesma coisa de ver a mãe da gente vivendo essa situação, né? É muito triste. Foi a que mais me chocou, né? Ver esses números brutos de situação, de ocorrência dentro dessa idade, né? De 40 a 59 anos. E as
60 anos foi só um caso, né? Sim. Que isso, como se diz, deixa a gente até... Apesar também que eu acredito que esses casos são pessoas que também já tomaram decisão que não quiseram isso para a vida delas, né? Foram casos bem, como se diz, nem era para esperar que 60 anos sofresse esse tipo de violência também, né? Mas que a gente vê que também sofre e passa por essa situação. Bom, deixa eu só fazer uma observação, porque acima de 60 anos, 65, né, 60 anos, é o corte do desenvolvimento para se considerar o idoso. Então, uma leitura aqui, porque só apenas um caso acima de 60 anos de violência contra a mulher, pode parecer-nos estranho, porque a gente vai ver daqui a pouco, o próximo grupo vai falar sobre os dados da violência contra o idoso, dá uma impressão que então tem pouca violência contra a mulher idosa. A gente vai ver que não é bem assim. O que acontece? Quando a pessoa chega ao CREAS, quando ela chega ao CREAS, ela chega porque ela tem um direito violado. E ela vai ser acolhida por alguém que vai escutar essa pessoa e vai direcionar para um dos núcleos do CREAS, ou o núcleo da mulher, ou o núcleo do idoso, ou o núcleo da adolescência. Então, pode acontecer que essa mulher idosa chegue com uma violência que pode até ser configurada como uma violência contra a mulher, mas por ser idosa, ela ser direcionada para o núcleo do idoso. E aí você tem um redirecionamento de um dado que não entra aqui, mas está lá no idoso. Tá bom? Só uma observação. Tá. Então, já pega essa faixa acima, né? Já entra o idoso, né? Isso, pode ser que muitos idosos... Mas foi que quando a gente foi analisar esses dados, como a gente está fazendo... Pode falar. Não, muitas idosas que poderiam estar aqui vão estar lá no banco de dados dos idosos. Entendeu? Quando a gente ouvir o outro grupo, a gente volta com esse destaque. Entendeu? Tá. E assim, eu achei que esse né, que estava baixo, porque realmente poderia ter ocorrido assim, né? Como se diz, uma corda para a vida, digamos assim, né, professor? Quando eu vi né, não necessariamente. Só tinha... Então, assim, tá. Porque dentro da planilha, dentro das pesquisas lá, foi o que a gente encontrou, mas é dentro, né, da violação da mulher. Agora deu para entender. Quando você vê o próximo grupo falar da violência contra idosos, nós vamos ver lá a incidência de violência contra as mulheres, que não é um número pequenininho, é um número grande, mas que está lá naquele banco de dados, entendeu? Vamos lá. Aí a porcentagem, né? Então, professor, essa faixa etária de 18 anos, que foi identificada, né, as 5 violências contra as mulheres, aí teve uma porcentagem de 1,82%, né, que está bem, eu acredito que está bem abaixo assim, porque poucas ainda eu acho que não conheceram a vida de verdade, não tiveram os companheiros, né, então deu bem abaixo, e de 19 a 29, né, que foi que a gente está falando de 30,29%, e de 30 a 39, né, aqui até que deu uma caída na minha porcentagem aqui, de 26 a 64, né, e de 40, que é, né, de 40 a 59, que está no, né, 32,85%, que é o que a gente está falando, que acima dessa idade é que mais sofre violência, e acima de 60 teve 0,36%. Dentro dessa violência aí, que sofre 0,36% acima de 60 anos. Só uma outra observação, Simone, só uma outra observação que eu também passou batido lá no grupo da Aline. Da mesma forma que eu falei em relação ao idoso, que tem um número baixo, esse número baixo ele tem que ser relativizado por causa do banco de dados dos idosos, o mesmo raciocínio vale ali até os 18 anos. Que eu posso olhar para esses dados e achar que, então, a violência contra a mulher, na adolescência, ela é mínima, ela é pequena, ela é apenas de 1,82%. Porém,
Imagine uma adolescente de 17 anos que, nesse exato momento, sofra um abuso sexual. Se ela chegar amanhã dando entrada no CREAS, pelo abuso sexual, ela vai ser acompanhada pelo núcleo da adolescência que cuida do abuso sexual contra criança e adolescente. Infelizmente, nós não temos nenhum grupo que escolheu o abuso sexual contra criança e adolescente. Então, esse dado pequeno aqui pode representar também muitos dados que não estão aqui na violência contra a mulher, mas estão lá no banco de dados de violência sexual contra crianças e adolescentes, que é até 18 anos. Então, é um dado assim, que a gente tem que relativizar. Se a gente tivesse um grupo aqui se debruçando sobre o tema da violência sexual contra criança e adolescente, a gente ia ver que lá estariam concentrados esses dados que deixaram de estar aqui, porque foram alocados lá na área da infância e adolescência. São os dois, né? É o mulher, por ser mulher, e adolescente pela idade. Como não há duplicação, ela vai para lá e aí acaba dando essa impressão de para baixo. Tá bom? Tá. Seria interessante, né, se tivesse outro grupo para falar, até mesmo para a gente dar continuidade, né? Porque aí só deu esse valor baixo, né, de 18 anos. Então, a gente daria para entender melhor que essas abaixo de 18 anos também sofreria essas agressões, né? Exatamente. Pois é. Tá bom. Próximo, vamos lá. Então, o número de incidência foi 257, né? 257. E o número de reincidência foi 17. Né? A gente vê que uma baixa aí, né? Na reincidência. E é, né? Como a gente viu, então, na incidência deu 93,80 e na reincidência 6,20, que deu uma caída bem, né? Bem elevada aí. Professor. Deixa eu ver aqui. Então, a gente vê que deu, né? E deu total de 274 desses casos. E forma de acesso. O meu aqui deu uma diferença do da colega, que eu acho que foi 22, né, na demanda espontânea, né? Às vezes acontece algumas variações de um grupo para o outro, sabe? Assim, às vezes isso passa batido. Mas não pode dar, é uma diferença muito discrepante. Porque no meu deu 25. Né, às vezes vai dar um ocorrência número 2, isso é possível. Na demanda espontânea. Forma de acesso. Tá. Então é porque eu vi que o meu tem uma diferença de 3, né, números acima. Oi? Tá ouvindo, professor? Aqui? Lascou um pouquinho, mas vamos lá. Oi. É porque já tá pedindo para me desativar o vídeo, porque o vídeo pesa na internet ruim, né? Aí, professor, vamos no conselho tutelar, que foi 8, né? Na delegacia foi 13, que teve uma diferença também do dela, né? Que foi 13 de ocorrência. E o Poder Judiciário, 153. E no CRAS foi 15. Também. Vai representar essa porcentagem aí, né? Isso. Aqui, aí, em porcentagem, na demanda espontânea foi 9,12. Do Conselho Tutelar, 2,92, né? Bem abaixo. Na delegacia, 4,74. No Poder Judiciário, 55,84. E no CRAS, 5,47%. Né? Foi o que eu achei dentro dos dados. Beleza. Desse levantamento. Foi o que eu consegui levantar, né?
Beleza. E peço desculpa pela primeira parte aí, porque eu não me foquei realmente, porque quando eu vi, eu ia tentar fazer essa parte da primeira, e aí em seguida o senhor mandou quando eu vi aquele monte de coisa com matemática ali, já comeu 2 dias, né? Então eu fiquei muito apertada e não dei conta realmente de ter me preparado pela primeira, né, da semana passada. Não esquenta, não. Semana que vem a gente abre um espaço aqui e você traz, porque é importante você, né, entender os tipos de variáveis, porque esses tipos de variáveis é o óculos que você vai usar para poder fazer a leitura aí dos dados, entendeu? E aí eu te convido para poder acompanhar a fala do próximo grupo, porque você vai ver ali a presença de mulheres nas violências contra idosos, tá? Kisla, Eu quero Liliane, entender porque eu me interessou. então, Tá bom. Boa noite. Olá, boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. boa noite. Quem fala? A Kíssila, a Liliane não vai entrar hoje não, porque ela veio acompanhar uns pacientes, aí ela não vai conseguir chegar, a Marilá quer tempo para entrar. Beleza. Vamos lá, então, né? Essa primeira parte aí, a Liliane já tinha apresentado semana passada, a gente só não mudou ainda, mas a gente vai mudar, só não deu tempo, tá? Tá, mas semana passada vocês estão com isso aqui pendente, né? Porque vocês trouxeram dados, né? Era para identificar. Sim, a gente até anotou que tinha que mudar, a gente só não conseguiu mudar no slides ainda. Aí semana que vem a gente traz. Tranquilo. Vamos lá, então, para a tarefa de hoje, né? Sim. Uma palavra. Então, a gente identificou que durante... Não é nesse slide, não. É no próximo. A gente, no levantamento dos dados, de 2018 a 2020, obteve 425 casos de violências contra os idosos. Aí, como o maior número de casos foi no ano de 2018, com 187% dos casos, 2019 com 149 casos, e 2020 deu uma caída para 89 casos. Tá, mas esse 2020 aí, só uma observação, ele é referente até o meio do ano. Sim. Né? Então, se a gente olhar proporcionalmente... Só teve um caso que foi no mês de agosto. Ali mais ou menos ali até meados do ano, né? Se a gente pensar a proporção, se houvesse a mesma quantidade no segundo semestre de 2020, nós teríamos aí em torno de 160, né? 150, 160. Ficaria mais ou menos essa média aí, né? Entre 150 e 180. Sim. Aí 2018 foi 44% dos casos, 2019 33,6% e 2020 20,94% dos casos. Ok. Aí a gente vê que mulheres têm, né, quase o dobro de casos, com 265 casos, a maioria são as mulheres, já os homens vêm 160 casos. Simone, está por aí? Eu acho que ela... Tá vendo? Não. Aquilo que a gente tinha falado com a Simone lá atrás, aqui, onde é que estão... Lá apareceu violência contra a mulher acima de 60 anos, 1, alguma coisa por cento. Lá apareceu só um caso, né? Por quê? Porque muitas vezes, muitos casos aqui, que a maioria são mulheres idosas que sofreram violência, se a gente for olhar o caso a caso, muitos desses casos poderiam ser configurados como algum dos tipos de violência contra a mulher, um dos 5 tipos, né? Tal como está estabelecido na Lei Maria da Penha. Mas lá, na hora da triagem, né, da acolhida junto ao CREAS, você direciona para os núcleos. E aí, como é idoso, muitas vezes vai para o núcleo do idoso, e aí não está na tabela de dados do núcleo da mulher. Então, para a gente entender por que lá, na tabela da violência contra a mulher, o número de idosos é muito baixo, porque estão concentrados aqui, né? Uhum. Aí a porcentagem de mulheres é 62,53% dos casos, e já os homens, 37,64% dos casos. O dobro, praticamente, né? Eu fiquei até assim, nossa, que ninguém gosta de mulher, não, gente? Mas é uma recorrência, né? Uhum.
Aí, a gente vê que de 60 a 70 anos foi 136 casos, de 71 a 80 anos foram 137 casos, aí acima de 81, né, que foi o maior com 138 casos. Aí a gente colocou em observação aí, Marcos, que 12 casos não foram registradas idades, e outras 2 pessoas foram, uma de 51 anos e outra de 52 anos. Que não configura como idoso, né? Sim, aí eu falei assim, aí acima de 81 anos, tinha 2 pessoas que estavam com 19 anos, mas aí eu entendi que seria 91. Na hora de digitar, deve ter digitado errado. Ah, tá, sim, ok. Às vezes acontece isso, né, gente? Às vezes a tabela vem com algumas dessas falhas, né? Ou pode ter acontecido também, na hora de eliminar algumas linhas, ficaram essa de 51 e 52 anos. Por quê? O núcleo do CREAS, que cuida da violência contra o idoso, é o mesmo núcleo que cuida da pessoa com deficiência. Então, quando essa tabela chegou para a gente, ela bruta, ela chegou com os dados de idosos e de deficientes. Ah, sim. Então, talvez esses 2 casos de 19 anos que eu coloquei como 91, uma era deficiente. Então, é isso. Faltou apagar eles ali como deficientes, porque eles não são idosos, né? Ah, sim, entendi. Inclusive, deve ter eu lembro que tinha uns 3 casos que eram idosos e deficientes. Aham, tinha. E pode ser que seja isso. E aí, de 60 a 70 foram 32% dos casos, de 71 a 80 foram 32,24%, acima de 81 anos foram 32,47%, 2,8% de não, que eles não especificaram a idade, 0,47% foram das 2 pessoas lá de 51 e 52 anos. Então, dentro da variável pessoa idade, a gente não vê muita diferença, né? Ficou ali quase que igual, né? Aham. A diferença de maior mesmo foi de homem para mulheres. Isso. A total de incidência foram 320 casos e de reincidência, por incrível que pareça, já veio de 105 casos. Uhum. Menos a incidência, né? Uhum. Aí, como eu falei lá no outro grupo, isso é um retrato, ele dá só os dados. A gente não tem como, assim, trabalhar com a causalidade, né? Por que que há mais entrada e menos incidência? Uhum. Pode ser que os casos são resolvidos intrafamiliar e não gera nova violência, ou gera nova violência e acaba não chegando. Aí exigiria um outro estudo epidemiológico com outra ferramenta que não a epidemiologia descritiva. Pode ser também, Marcos, porque a pessoa tipo, não resolveu no primeiro caso e a pessoa não procura de novo porque acha que não vai resolver? Pode ser uma possibilidade, né? Aí a gente teria que fazer uma pesquisa com esses casos para poder avaliar essa causalidade do porquê de baixa reincidência. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Né? Entendi. Mas a ferramenta que a gente está usando, que é a epidemiologia descritiva, ela não trabalha com a ideia de descobrir causalidade dos fenômenos, mas sim um retrato. Ela só apresenta o dado, que a partir desse dado apresentado, a gente vai ter que buscar na epidemiologia analítica uma ferramenta que nos ajuda a entender as causalidades que estão por aí. Mas aí foge o propósito aqui. A gente fica aqui no estágio só com a epidemiologia descritiva e não analítica. Mas é bom falar que existe essa outra ferramenta que ajuda a entender as causalidades dos fenômenos. Tá, joia. Aí foram 75,29 incidências e 24,71% de reincidências. Okay. Aí, os levantamentos das demandas. A maioria dos casos foram de demandas espontâneas, com 143 casos, achei até muito. Serviços de abordagem social foram 6 casos. Rede socioassistencial foi 24 casos. O CRAS foi 11 casos. Direitos humanos, 71 casos. Vara criminal, 3 casos. Serviços de saúde, 17 casos. Ministério Público, 56 casos. Conselho Tutelar, 1 caso. Hospital Municipal, 9 casos. Outras políticas públicas, 16 casos. A gente colocou observação, Marcos, que tinha 69, entre outros lugares, como o IPREM, o DETRAN, Rede de Saúde, NASF, entre outros. Sim.
E é interessante, dentro desses outros está contemplado o NASF, né? Porque o NASF está lá na atenção básica. Esperaria, o NASF é aquele dispositivo da atenção básica que ajuda a entrar na casa das pessoas, né? Se a violência acontece na casa das pessoas, esperaria-se que da atenção básica chegassem muitas denúncias, né? Interessante essa... E tinha um também que eu achei interessante, foi do consultório de rua, que você tanto falava com a gente, aí eu vi que tinha um caso em 2020 que foi pelo consultório de rua. Sim. E é interessante, porque o público do pessoal que se encontra nas ruas não é um público idoso, né? Quando você tem um idoso habitando as ruas, fácil ele é capturado aí pela Dona Zumira, Santa Luzia, que são lugares de abrigamento de idosos. Então, talvez a gente tenha poucos casos assim advindos da rua, né, do consultório na rua. Sim. Aí foram 33. Aí teve 33,65% como maior do caso da demanda espontânea, serviços de abordagem social 1,41%, rede socioassistencial 5,64%, o CRAS 2,59%, direitos humanos 16,41%, a vara criminal 0,71%, serviços de saúde 4%, Ministério Público 13,18%, Conselho Tutelar 0,24%, Hospital Municipal 2,18%, outras políticas públicas 3,76% e o restante que não foram especificados foram 16,24% dos casos. Uhum. E eu queria só fazer um destaque aqui para o Hospital Municipal, porque muitas vezes uma violência contra idosos gera algum problema de saúde física, por exemplo, e esse idoso inevitavelmente vai ser encaminhado ao hospital, mas aí a necessidade, aí se a gente pensar que um dia estando como um profissional de psicologia de um hospital, ter essa tarefa de trabalhar junto com o corpo de profissionais do hospital a sensibilização sobre sinais de violência doméstica e violência contra o idoso. Porque muitas vezes o idoso chega lá com o braço quebrado, não se investiga a causalidade daquele braço quebrado. Todo mundo quebra braço, o idoso quebrou o braço, mas às vezes não é assim. Às vezes esse braço quebrado tem a ver com uma violência. Como isso não é perguntado, não é sondado, esse dado passa batido. Então você vai encontrar muitas vezes um idoso vindo aí do hospital municipal com uma violência, quando ele chega lá com alguma coisa mais nítida de violência, um olho roxo, um dente, um nariz quebrado. E olha que muitas vezes acontece isso, né? Chega lá, a família diz que o idoso caiu e bateu o olho no chão, por isso que ele está roxo. Mas a gente não se atenta, que eu falo assim, os profissionais do hospital não se atentam para tentar investigar melhor aquilo ali. Como é que um idoso cai no chão com o olho roxo e não tem nenhum hematoma pelo corpo? Porque se você cai e bate o olho e tem um roxo no olho, você caiu. Se você caiu, vai aparecer algum hematoma, um arranhão no braço, na perna. E aí, se você não tem nada disso, você tem que suspeitar que tem aí uma violência, um soco, um tapa, alguma coisa dessa natureza. Né? Só fazer esse destaque aqui, para a gente estar atento para essas coisas que muitas vezes passam desapercebido. Não necessariamente nós, porque não somos nós, psicólogos, que estão lá na ponta da emergência do hospital. Mas no hospital espera-se que o profissional trabalhe com os profissionais de saúde. Em algum momento de capacitação, a gente precisa levar esse tipo de instrumento de percepção da violência, muitas vezes, contra o idoso. Né? Uhum. Ok. É isso, né? Ô, professor Marcos, Oi. Aproveitando que a Kíssila falou, né, da violência dos idosos, aí fica a questão, como que diferencia na hora lá de fazer a denúncia numa mulher idosa? Porque você viu que na nossa planilha tinha também idosas, e aí, no caso, tem também a violência contra o idoso. Como é que eles vão diferenciar para tabular isso? Que um era a violência contra a mulher idosa e o outro já cai na violência contra o idoso? Ué, na prática é os dois, né? Aí tabula nos dois lugares, conta duas. Não, pelos dados que chegam até a minha aqui, quando a gente pega essa tabela de dados, a minha leitura é que não há essa tabulação nos dois. Porque não é estranho você ter uma alta incidência de violência contra idosos
como a gente está vendo aqui, quando você vai lá para a violência contra a mulher, você tem 1% de mulheres idosas. Pois é. Isso me faz pensar que esses dados que estão lá nos idosos deveriam também estar aqui e não estão. Isso é uma leitura. Ou então é a forma da pessoa passar também, né? A abordagem, né? Violência contra o idoso, não, assim, violência contra a mulher, porque dependendo de como a pessoa passa, é o que será registrado. Sim. Né? Não, beleza. Obrigada. Obrigada, Kíssila. Beleza. Maria Júlia, Mariana e Virgínia, né? Estou aqui. Estão por aí. Com a palavra, vocês. Isso aqui a gente já falou semana passada, né? Que vocês apresentaram. A Virgínia até corrigiu o que você falou que era para corrigir. Não, beleza. Mas em função assim, do tempo, vamos direto aqui nos dados, pode ser? Pode. Com a palavra. Começar? Tá. Pode. O nosso foi sobre o autoextermínio e a gente só recebeu de abril até dezembro de 2018, que foram relatados 117 casos. Porém, esses 117 casos foram os que chegaram ao hospital. Então, tem muita gente que tenta, mas que a gente não sabe porque não agrava o caso e não acaba indo para as estatísticas. De abril a dezembro, são 117 casos, sendo 8 casos em abril, 5 em maio, 14 em junho, julho teve 3 casos, agosto teve 18, setembro teve 17, outubro teve uma grande parte de pessoas que tentaram suicídio, que foram 20, novembro teve uma queda e foi para 6, e dezembro foi para 16. Inclusive, em abril, eu fiquei chocada porque teve uma menininha de 7 anos que tentou, e eu nem sabia que uma menina de 7 anos tinha discernimento para tal coisa. Eu fiquei muito chocada. Sim. E foi com gestão abusiva de medicamentos, inclusive. Na porcentagem, foi 6,83% em abril, 4,27% em maio. Em junho e em julho teve uma porcentagem parecida, que foi 11,96% e 11,11%. Em agosto, 15,38%. Setembro, 14,52%. Em outubro, 17,09%. Em novembro, 5,12%. E dezembro, 13,67%. É Maria Júlia, né? Isso. Maria Júlia, onde é que está concentrada aí os 3 meses com mais incidência? São no final do ano. Entre agosto e dezembro, em outubro teve uma taxa muito grande e a gente ficou até assustado porque os dias que mais ocorreram a tentativa foram na sexta-feira, em todos esses meses. Uhum. Existe uma certa leitura, assim, né, do pessoal que trabalha no hospital, de que há uma incidência muito grande. Se você chegar a perguntar lá aos profissionais que trabalham há muitos anos, eles vão trazer um pouco desse relato, de uma percepção de que em dezembro há uma incidência muito grande desses casos de autoextermínio, porque a leitura que se faz é que, por ser um ano de Natal, ano novo, um ano mais sentimental, haveria, então, aí essa maior incidência. Fica mais depressivo. Isso. E aí uma coisa que chama muita atenção, e vem chamando atenção nos últimos anos, que nos faz refletir sobre a questão da campanha do Setembro Amarelo, até que ponto falar de suicídio gera um efeito preventivo de reduzir os números, né? Porque a gente percebe aí, ó, que o número maior foi em outubro. Sim, em setembro tem até mais do que em maio, do que em abril. Exatamente. Que aí existe um certo entendimento, uma certa constatação, inclusive um efeito chamado efeito Éder, que foi nomeado por um sociólogo. O que ele chama de efeito Éder? É um efeito onde quanto mais você fala ou expõe, na verdade, quando você expõe um caso publicamente de autoextermínio, muitas vezes isso acaba desencadeando autoextermínio em outras pessoas, um efeito gatilho, né? Eu tive no município recentemente aí que teve um caso de suicídio de uma semana, naquela semana 6 pessoas da mesma rua tentaram. Né? Vocês pensar esse efeito Éder, né? Isso nos faz refletir sobre até que ponto falar
do suicídio produz um efeito de redução ou se potencializa isso. Inclusive, eu acho que deveria esconder o motivo não, desculpa, como a pessoa tentou se suicidar, porque, por exemplo, tem gente que não tem coragem de se enforcar, mas aí vê uma pessoa que tomou o medicamento tal, e aí ela vai lá e descobre, toma aquele tal medicamento. Então, eu acho que a forma como a pessoa se mata é mais preocupante, porque aí meio que induz as outras pessoas a fazerem o mesmo. Sim. Eu, né? Que tem a ver com isso. Assim, a questão do Setembro Amarelo é isso, a gente precisa falar, entender esse fenômeno, mas tem que tomar cuidado o que a gente fala. Uhum. Aqui, o Robin Williams, por exemplo, foi o último ator aí, aquele comediante que morreu nos Estados Unidos, e depois da morte dele, você teve uma incidência muito grande de autoextermínio lá nos Estados Unidos. Existem tantos outras personalidades na história que aconteceram isso, né? Não é à toa que no jornalismo existe um certo consenso de não noticiar autoextermínio. Uhum. Se eu perguntar para vocês aqui qual foi a última notícia que vocês viram de alguém que tentou suicídio no jornal, no MGTV, por exemplo, vocês não vão lembrar de nenhum. Uhum. Isso significa que não tem autoextermínio em Valadares? Tem a cada dia. Vocês vão mostrar os dados daqui a pouco aí, a cada 2 dias tem um caso. Mas por que a gente não fica sabendo? Exatamente por causa disso. O jornalismo já entendeu que tem esse efeito. Se você noticiar cada vez mais, isso pode ter um efeito gatilho, né? De disparar aí possíveis pessoas que já têm uma certa tendência e que acabam, então, tentando o autoextermínio, né? Então, essa é uma discussão interessante, assim, porque você começa a perceber, alguns dados começam a apontar que a partir de 2014 a concentração de autoextermínio no mês de setembro, outubro e até novembro aumenta muito grande. Uhum. E quando é que começou a campanha do Setembro Amarelo? Em agosto. Então, a gente tem que estar atento para isso, né? Essa campanha começa com a expectativa de que reduza a tentativa de autoextermínio, mas a gente vai percebendo que ela vai, na verdade, o surgimento dela vem acompanhando por um aumento. Então, até que ponto falar como tem sido falado produz esse efeito preventivo, como a gente vê nas outras campanhas, né? O homem não procura saúde, então a gente inventa o Novembro Azul, porque se falar muito disso, os homens vão se atentar e procurar saúde. Ok, a gente tem resultados estatísticos sobre isso, mas o autoextermínio a gente não tem visto isso. Exato. Falando deve ser algo mais prático do que teórico. Porque, por exemplo, a gente tem aquele... até esqueci agora, mas eu lembro que foi uma moça lá no Pitágoras, na época, até recrutando gente para trabalhar naquele atendimento. Eu acho que isso funciona mais do que simplesmente falar e conscientizar. Acho que na prática funcionaria muito mais no caso do suicídio. Sim. É só a gente lembrar da baleia azul, né? Quanto mais falava da baleia azul, mais ela gerava ali um efeito. Enfim. Vamos lá. Aí, no caso, seria dividido pelas semanas. A gente até se confundiu um pouquinho, porque no outro slide que você passou, não pedia sábado e domingo. Aí, na hora que a gente foi fazer, os números não batiam de jeito nenhum. Passei muita raiva, mas no final deu certo. Aí, Desculpa. Hã? Foi erro meu, que eu tinha que contar o sábado. A gente conseguiu fazer. Demorou, mas foi. Aí, na segunda-feira, foram 25 casos, isso de abril até dezembro. Não é mensal, não, de abril até dezembro. Na terça-feira e na quarta-feira foram 6 casos. Na quinta foram 7. Na sexta-feira, como eu falei, tem um índice muito grande, que foram 43 casos. No sábado foram 5 e no domingo 25 casos. Ok. Então, a gente percebe aí que final de semana tem uma concentração maior, né? A gente até estava batendo a cabeça para descobrir o porquê do motivo disso acontecer. Pois é, aí aquilo que eu já falei dos outros grupos, assim, a epidemiologia descritiva, que é o que nós estamos fazendo, ela dá o retrato. A gente vê e olhar a situação. Ela não dá muitas ferramentas da gente ver as causalidades. Sim. Aí a gente precisaria buscar na epidemiologia analítica uma ferramenta que nos ajudaria a compreender isso. Nosso colega Renato está exatamente escolhendo esse ponto aqui, no estágio dele esse semestre, para tentar entender
buscando outras literaturas, outras pessoas que, por acaso, se aventuraram a tentar entender por que há uma concentração em dias da semana do autoextermínio, e aí a gente vamos ver no final do trabalho dele o que ele encontrou de outras pesquisas para nos ajudar a entender por que há uma concentração no final de semana, sábado, domingo e aí na segunda-feira, né? Vamos lá. Aí a porcentagem, né? Isso. Aí, na segunda-feira tem 21,36%, terça e quarta-feira 5,12%, quinta-feira 5,98%, na sexta 36,75%, sábado tem bem pouquinho, que é 4,27%, e no domingo 21,36%. Beleza. Aí, no caso, foram separados por gênero. Provavelmente não deve incluir pessoas não binárias e tal, não sei se entra nessa questão, né, se é separado assim, mas mulheres Pessoas... não binárias, que não se identifica. Ah, ok, não, não teve isso não. Uhum. Aí são 77 mulheres e 40 homens. Uhum. Que é interessante, porque eu tenho uma colega em Belo Horizonte que faz toda uma discussão sobre violência contra as pessoas trans, Uhum. e tem indicativos, me lembro dela fazendo essa discussão, de uma alta incidência de autoextermínio, tentativa de autoextermínio nesse público, população trans, LGBTIQI+, né, que é o público que se nomeia, mas lá no hospital, para esses efeitos, não se teve esse cuidado de sondar com a pessoa a sua identificação de gênero. Só aquela coisa meio que o sexo padronizada, né? Meio pela ordem do biológico, não pela identificação com o sexo, né? Imaginei. Na porcentagem foram 35,81% e nos homens foram 34,18%. Uhum. Mas isso é o quê? Isso é... Mas tá um número diferente, né? Aqui tá... Depois você tem que dar uma olhada aí, ó. Porque... Então, foi a parte que a gente ficou confuso na hora dos cálculos. Como a gente separou, por exemplo, eu fiquei com abril, maio e junho. Aí a Virgínia ficou com mais 3 meses e a Mariana ficou com mais 3, para ver se a gente fazia mais rápido. Na hora de juntar para fazer os cálculos, foi uma confusão, mas a gente vai revisar essa parte aí, porque nós também não entendemos. Aqui, por exemplo, teria que dar, né, quase que o dobro de mulher, né? Deu quase igual. Vocês têm que refazer depois a porcentagem aí. Marcos. Oi? Eu também fiz o suicídio e das mulheres deu 65,81%. Aqui, né? Ok. Isso. É o número equivalente se a gente pensar o número bruto, né? Quem falou? Ariane. Ariane. Ok. Ariane, se você quiser ir comentando alguma coisa, você já aproveita, porque aí a gente já pega o mesmo tema, sabe? Alguma observação. O meu tá igualzinho ao dela. Tá. Eu só Então, se não tiver fiz alguma o reflexão, alguma tabelzinho. observação, você fica à vontade. Tá Eu bom. estou preparado aqui com a questão do tempo. Vamos lá. Aí, no caso, dividido pela idade dos casos, né? Até 18 anos foram 29 casos. De 18 a 30 anos foram 44 casos, que foi a faixa etária com mais tentativas de autoextermínio. De 31 a 60 anos foram 43 casos. E de 61 anos adiante foi um caso só. Uhum. Ok. Porcentagem. Aí, até 18 anos, 24,78%. De 19 a 30 anos, 37,60%. De 31 a 60, 36,75%. E de 61 anos adiante, 0,85%. É interessante porque esse dado aqui ele vai um pouco assim diferente do que se fala aí a nível nacional, que aponta dois focos de tentativa de autoextermínio. Um entre o público jovem e o outro entre o público idoso. Né? E aqui o público idoso é que destoa, porque a gente tem 0,85, né? Então, o que chegou ao hospital não bateu com em nível nacional. Inclusive, a gente falou, tem muito caso, mas nem todos chegam no hospital, então fica muito difícil dizer certinho. Inclusive, essa de 61 anos foi uma que veio a óbito, inclusive.
Aí, no caso, foi separado pelas tentativas, né? Ingestão abusiva de medicamento foram 67 pessoas, então praticamente mais da metade das pessoas tentam por esse método. Ingestão de veneno, que aí tá planta, tá soda cáustica, tá chumbinho, tá tudo incluso aí, que são 10 casos. Cortes, ou então coisas perfurantes no abdômen ou alguma coisa do tipo, foram 17 casos. Pular ou se jogar sobre alguma coisa foram 7 casos. Enforcamento, 7 casos. E outros 4 casos, que é, por exemplo, bebida alcoólica, droga, etc. Aí nas porcentagens, IAM foi 57,26%, ingestão de veneno 8,54%, cortes foram 14,52%, jogar-se sobre algo foi 5,99%, enforcamento 5,99% e outros foi 3,41%. Então, a gente vê um efeito aqui da medicalização no autoextermínio. Você vê que a grande maioria, e o que a gente vê na prática é exatamente isso, né? Aquele medicamento que é usado muitas vezes para o tratamento se converte numa arma para tentar tirar contra a própria vida. Sim, né? Eu fui proibida de tomar por causa disso. Uhum. Então, é uma coisa que nos chama atenção para o nosso trabalho na atenção básica, né? Quando a gente estiver lá nos pós-saúde, a gente ter esse tipo de trabalho com as equipes de saúde, com as famílias, o controle dessa medicação dentro de casa. Tem uma questão que não aparece aqui em termos de dado bruto, mas que eu queria trazer como contribuição, que é muito comum, que a gente percebia lá no hospital, é que no passado era muito comum você ter alguém que tirava tentava tirar a própria vida, e era muito comum você ver um registro, né, de despedida, uma carta, uma mensagem, um bilhete, e o quanto que a gente, quando sondava com esses pacientes, né, que tentavam autoextermínio, a gente tinha acesso de fazer um atendimento, a gente quase que não encontrava esse tipo de movimento, né? Como que só um detalhe para a gente pensar o perfil, né, do suicídio ao longo do tempo, que esse movimento de deixar uma carta, deixar uma despedida, ou deixar uma revolta, seja lá qual for, é alguma coisa que a gente vê que não está sendo muito presente, assim, sabe? Total de óbitos? Aí, de 117 que foram notificados, apenas 3 conseguiram, assim, é uma palavra muito chula para falar, mas apenas 3 chegaram a óbito. Sim. E a porcentagem é 2,53%. Tá. Um dado que não aparece, eu acho que não aparece aqui. Isso, não aparece aqui, mas é bom a gente registrar, que é um dado nacional, mas que a gente também percebe, analisando os dados aqui desse recorte em Valadares, é que as mulheres tentam mais do que os homens, mas os homens são mais assertivos. Então, o número de óbitos por homem é muito maior do que de mulheres. Então, quando o homem tenta contra a vida, ele consegue ter êxito muito mais do que as mulheres. Isso é um dado geral, assim, né? Em relação às cidades... Em Tarumirim teve um óbito e em São João Evangelista foi um óbito também. Se eu não me engano, posso estar errada, mas esses são os 2 casos que foram os homens. Não tenho certeza. Eu acho que foram só a mulher, aquela idosa, que foi mulher. Foi no bairro de Lourdes. Isso. Esse aí, de 64 anos. Tá. Ficou meio assim, depois eu vou pedir a vocês para refazer esses 2 últimos pontos, porque talvez na hora de eu redigir não ficou claro, mas na verdade o que eu queria aqui é tentar, foi até interessante localizar os óbitos, tá? Mas depois eu vou pedir a vocês para fazer em relação às tentativas. Ah, tá, mas então, é aí que a gente fica confusa, porque no outro slide tá pedindo só o óbito. Óbito, isso. Por isso que a gente só óbito. Isso. Mas vamos tentar para a semana que vem? Tá. E, Oriana, você também que está com esse tema, porque a gente tentar ver... porque o óbito foram só 3, né? Isso. A gente até ficou na dúvida se colocava todo mundo ou se colocava as tentativas de autoextermínio que foram concluídas. Aí a gente acabou optando, porque no outro slide estava pedindo óbito mesmo. Isso. Mas vamos falar, porque esse dado vai ser importante para a gente, sabe?
A gente pegar os 117 casos, na verdade 114, porque 3 morreram, e tentar ver em que local da cidade há a maior incidência de autoextermínio. Porque isso pode dizer de alguma coisa, né? Então, eu, apesar de não ter colocado, eu observei que aqui no meu bairro, que é o Santa Rita, tem muitos casos, e lá no CIR também. São os 2 bairros com mais casos. Que é uma análise que a gente tem que fazer com cuidado também, porque nós estamos falando de 2 bairros, mais especificamente o Santa Rita, que é um bairro populoso. Uhum. Mas, de qualquer forma, tem realmente uma incidência maior por lá, né? Sim. Bacana. Ok, gente. Ô, Ariane, você tem alguma observação, assim, os dados são os mesmos, né? Eu estou aqui preocupado com a questão do tempo, nós já vai dar 8h30, a gente tem um trabalho aí com o pessoal da triagem, mas você tem alguma observação que você queira fazer, do que você encontrou? Eu acho que não, ela falou tudo. Tá. Os dados Então, são os pessoal, mesmos também. tá ok. Semana que vem, faltou aqui, acho que em todos os grupos, análise territorial. Só tinha passado essa para... Foi até bom ter acontecido isso em relação ao óbito aqui no suicídio, porque semana que vem a gente vai analisar em relação à violência contra a mulher, violência contra o idoso e o suicídio, os dados territoriais, ou seja, em que locais de Valadares há uma maior incidência. Então, a gente vai analisar especificamente só esse dado, para a partir de semana que vem a gente fazer uma atividade de pensar ações que a gente pudesse desenvolver pensando essa localização aí no território desses tipos de violência. Mas aí isso aí, semana que vem, ou ao longo da semana, eu vou explicando melhor para vocês. Tá bom? No mais é isso, pessoal, então, do estágio básico 1, 2 e 3. A gente fecha aqui agora, porque a gente vai começar o estágio de triagem, tá bom? Se vocês quiserem continuar e assistir, né, fiquem aí à vontade, principalmente o pessoal da violência contra a mulher, porque a triagem nossa é o desenvolvimento de uma entrevista com mulheres vítimas de violência. Eu acho que, conjugando os dados que vocês apresentaram aí da violência contra a mulher com o que a gente vai discutir, eu acho que é uma coisa interessante. Fiquem à vontade. Thaís, tá aí? Você tá aí, Thaís? Tô sim, tô aqui. Ah, beleza. Eu não conferi depois. Deixa eu fechar isso aqui. Espera aí. Pessoal, vamos lá, então. A nossa proposta aqui hoje, então, agradecer aí a presença e a participação da Thaís, né? Vai ter uma participação como atriz aqui hoje, né? A Globo vai perder para mim hoje. Vai perder se eu me contratar no final, hein? Eu acho que não vai ser difícil, não. Ok, o que a gente tem hoje? A gente vai então, fazer uma... A gente trouxe semana passada, mais ou menos, o roteiro a se seguir, né, para desenvolver aí uma entrevista de triagem. E antes que a gente tenha o acesso, né, a poder fazer essa entrevista na prática, a gente pensei aqui esse simulado, que não é uma coisa real, mas acho que é um momento da gente retomar aquelas orientações de semana passada e fazendo alguns ajustes. Isso fica mais fácil na hora da atividade em campo. Então, a gente vai tentar aqui, na medida do possível, aproximar o máximo possível do que seria uma entrevista, né? Então, a começar pelo próprio instrumento que a gente vai usar. Então, nós vamos sair aqui do Teams, nós vamos migrar todo mundo lá para o Google Meet, que é lá que será feita a entrevista de triagem, e a gente vai começar pelo grupo da Danila, do Jaron, que está aí, não está? Está aí a Danila, Jaron deve estar também. Quero agradecer aí a disponibilidade das 2 duplas, Danila e Jaron, Rayane e Natália. Eu acho que é fundamental quando a gente vê esses movimentos de se lançar na cena, literalmente, né? Assim, de participar de um simulado assim, de vivenciar tudo isso, né? A gente está acompanhando aí essas 2 duplas, principalmente a partir de hoje, desde ontem, né, Thaís? A Thaís está também dando uma contribuição aí teórica com o pessoal, e desde ontem, hoje também, a gente está lidando aí com essas demandas das 2 duplas, uma ansiedade, uma preocupação,
será que vai dar certo? Como é que é isso? Não estou entendendo nada disso, o que eu tenho que fazer? E isso já é estágio, isso faz parte do processo, né? Isso aí é alguma coisa que vai queimando a ansiedade. É melhor vivenciar isso agora, enfrentar isso agora, do que pegar o canudo daqui a 2 anos e cair num consultório, cair numa DEAN, e agora? E agora, José? Então, acho que parabenizar aí por esses movimentos das duas duplas, e é isso aí, vão vivenciar essa ansiedade, porque isso é o importante do estágio, né? Isso é importante. O importante não é lá entrevistar e quando colher toda a informação, é passar por isso, passar pela experiência. Então, parabéns aí às duas duplas por essa disponibilidade desse simulado aqui de hoje. Eu vou colocar lá no grupo, então, o link da dupla da Danila e do Jaron, e como a gente vai... Na verdade, não vai dar para fazer isso na prática, senão a gente prejudica aí o Jaron, né? Porque tem aquela questão da orientação passada semana passada, com relação, a gente tem que perguntar para mulheres, no caso de uma dupla mista formada por um homem e uma mulher, a gente tem que perguntar para ela se ela aceitaria, se sentiria confortável a participação da dupla masculina do estágio, né? Então, isso vai ser feito lá na prática, mas, em tese, o Jaron ficaria de fora desse acompanhamento lá pelo Meet, né? Mas a gente vai deixar ele entrar para ele acompanhar e perceber todo o processo e a gente depois fazer algumas pontuações. Deixa eu colocar aqui, então. Ô, Marcos, boa noite. Oi, boa noite. Deixa eu enviar para você o link atual, que eu vou entrar aqui, não é melhor, não? Mas aí, você vai mandar onde? Vou te mandar aí, no seu WhatsApp. Ah, tá. Ok, manda aqui que eu jogo no grupo, porque o grupo está fechado, né? Como a gente tem falado já desde o início que a Tânia tem sido uma parceira e vai estar com a gente. A Tânia também apresentaria alguns casos aqui hoje, mas por questões do tempo, a gente deixou só os 2 casos aí com a Thaís, e semana que vem a gente tenta fazer novos simulados e aí com a presença da Tânia. Mas a gente fez o convite para que ela pudesse acompanhar a gente aqui. A Tânia já é uma pessoa que tem participado aqui dos nossos processos e tem nos ajudado bastante. Vou jogar, então, aqui o link. Você mandou agora? Isso. Vai ser um artigo. Ah, tá. Ok. Já podemos deslogar, então, aqui, Marcos? Isso. E aí pode sair, Então, tá, a gente se encontra lá. Uhum. A gente se encontra daqui a pouco lá no outro espaço. Então, tá bom. Até mais, gente.